Olá, você que nos acompanha, que nos dá o prazer da sua audiência. Esse é o episódio 108 do Show Sedentarismo. Esse episódio, em função de uma mudança de agenda minha, do Guilherme, vai participar da gravação a Andressa e eu, o Ivan e a Kátia. A gente teve que mudar o dia da gravação, não conseguiram fazer caber nesse bate-papo, mas em breve a gente corrige isso. Deixa eu aproveitar e dar a notícia que até junho os episódios continuam todos livres no SoundCloud, que é onde hospedava os episódios de áudio para quem ouve no podcast. Se você percebeu que não estava mais aparecendo no Google Podcast, no Apple Podcast, em outros agregadores de podcast, foi porque teve uma inconsistência por alguma questão que eu não consegui resolver, e aí eu optei por mudar de hospedagem para o Anchor.fm. Está no descritivo do podcast, você consegue ver. Com isso, a gente passa a estar disponível também no Spotify. E antes da gente divulgar, algumas pessoas já tinham achado lá por alguma procura diferente. Spotify tem sido um grande agregador de podcast também. Estamos no Spotify, se ficar mais fácil para você. A ideia do bate-papo de hoje e aí a participação mais rica provavelmente vai ser da Andressa, porque ela, além de ser profissional de educação física, ela também é nutricionista formada, ela tem as duas graduações. Porque saiu um estudo em um portal de notícia, que o link está no descritivo desse episódio também, com o seguinte tema: odeia academia? Estudo revela que proteína imita os benefícios do exercício. E eu vou pedir licença para ler um pedaço aqui. Já imaginou conseguir grande parte dos benefícios do exercício físico sem ter que ir à academia? Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, descobriram que uma proteína pode imitar os efeitos da atividade. A parte ruim? Até agora, os testes foram feitos apenas em moscas e camundongos. Publicado no periódico da Nature Communications, segunda-feira, dia 13, o estudo analisou a proteína cestrin, produzida naturalmente pelo organismo. Já era sabido que ela acumulava no músculo após o exercício. Agora, os pesquisadores tentam entender melhor qual o vínculo entre a proteína e o exercício, testando o papel do cestrin em insetos e roedores. Andressa, me diga aí o que você tem para dizer disso, se quer mais um pouquinho, enfim. As pessoas parecem que sempre buscam uma forma de conseguir os benefícios da atividade física sem necessariamente ter que praticar atividade física, não é? O que você tem para dizer para a gente? Parece até que é uma reação de como o mundo funciona hoje. As pessoas vivem ocupadas demais para se preocuparem em comprar uma comida de verdade, como a gente fala, né? Não aquela que vem no saco de prateleira, que dura muito tempo. Elas não têm tempo para lavar uma salada, para preparar a comida com as duas mãos, tomar um tempo para isso. E então, você pode ver que a situação da saúde pública, né, no geral, está só piorando. Obviamente, a gente tem que se alimentar melhor para que a saúde comece a melhorar, mas não é só isso, porque, por exemplo, a gente sempre discute sobre um ponto, o HDL, que é aquela gordura que é boa para a gente, né? Um marcador importante para o ser humano. Ele só pode ser realmente melhorado, e a gente está dizendo melhorado de mudança do número, através do exercício. Não é só a alimentação que vai fazer isso. Então, tá todo mundo sempre buscando uma forma de não precisar se exercitar, porque não tem tempo também. Tem gente que odeia, e aí entra naquele ponto que a gente fala de tentar encontrar aquilo que te faz se mexer, que te brilha os olhos, né? Uma atividade, e não tem que se prender ao que a ciência realmente mostra, que a musculação tem maiores resultados para todos os sentidos, para todas as idades.
Claro, não estou falando de recém-nascido. Mas todo mundo está sempre tentando ir de encontro a isso. É o que é a verdade, mas não é o que eu gosto. Então, se não é o que gosta, arranja algo que goste. Mas você tentar criar uma fórmula secreta. É a história da fórmula mágica. Não tem como eu ter esse resultado em um dia, em uma semana, não? Tem que fazer tudo isso mesmo? É a pergunta que fazem, tanto na nutrição quanto na parte da nossa área mesmo, de educação física. É triste, porque não é só a questão da saúde que faz diferença no organismo, né? Quando você faz atividade física. A sua sensação, a sua qualidade de vida, a sua felicidade tem interferência, sofre interferência quando você realiza atividade. Então, as pessoas querem achar um método, uma maneira mais fácil, mas elas nem tentam para descobrir o quão bom é fazer aquilo. E eu espero que as moscas sobrevivam ao estudo. O Ivan falou uma coisa muito legal em um dos episódios anteriores, que a gente deveria olhar para o exercício como um meio, perdão, como o fim e não como um meio. E a maioria das pessoas, como ele colocou, elas fazem exercício para emagrecer, fazem exercício para ficar mais desse ou daquele jeito. E quando a gente consegue descobrir o prazer da atividade física, a gente vai pela própria atividade física. Exatamente. Pelo prazer do bem-estar. Hoje eu brinquei no meu Instagram, coloquei uma foto de um muro que tem uma ilustração de um abraço. E tem estudo mostrando, por exemplo, que você abraçar alguém que você goste por mais de 30 segundos, você já começa a produzir ocitocina, que é um hormônio do bem-estar. E a gente não tem tido tempo para fazer isso. Não é? Você falou uma coisa muito legal. Deixa eu voltar um pouco para o estudo aqui, a gente já navega um pouco mais. Os pesquisadores, estudo não, desculpa, a matéria. Os pesquisadores concluíram que a cestrin, a proteína cestrin, pode coordenar as atividades biológicas, ativando ou desativando diferentes vias metabólicas. Aí, aspas. Esse tipo de efeito combinado é importante para produzir os efeitos do exercício, fecha aspas, diz Jun-Hee Lee, que liderou o estudo. Se os suplementos de cestrin são o futuro, os cientistas acreditam que não. Além disso, eles ainda não sabem como o exercício físico produz cestrin no corpo. Mas o intuito é esse. Aspas de novo. Isso é muito crítico para os estudos futuros e pode levar a um tratamento para pessoas que não podem se exercitar. Fecha aspas, diz Myung-Jin Kim, que trabalhou em parceria com Lee. Aí se vê um ponto legal, né? Sim, tem uma coisa que seria legal. Para quem tem tetraplegia ou paraplegia, né, não pode se movimentar do pescoço para baixo por algum acidente ou de algum ponto da coluna do centro dela para baixo, também seria muito legal a pessoa ter o benefício corporal da atividade física, porque ela não pode se movimentar. Mas aí, quando a gente vê um pouquinho como o estudo foi feito, a gente pondera. Cientistas fizeram moscas se exercitarem em um tubo de ensaio por 3 semanas. Eles compararam 2 grupos de moscas que subiam e desciam pelos tubos, um normal e outro modificado no laboratório, para não expressar a cestrin. Normalmente, as moscas podem ficar de 4 a 6 horas voando. Os resultados mostraram que as habilidades das moscas normais melhoraram durante esse período. Entretanto, as moscas sem cestrin não melhoraram com o exercício. Eu queria muito ver o exercício, só tem registro literal, não tem registro de imagem, porque eu não consigo imaginar a mosca voando dentro do tubo de ensaio, como está dizendo aqui que eles fizeram. Daria pequenos saltinhos. Então, tem alguns erros metodológicos, de um modo geral. Mas vamos lá, Andressa, fala um pouco mais aí da sua opinião sobre isso e o impacto que uma matéria dessa, num portal de grande circulação, pode causar em quem já é sedentário e fala, vou esperar isso ficar pronto.
Facilmente isso deve acontecer. A velha história, né? De a tartaruga anda devagar, não faz exercício e vive 100 anos, por que que eu vou me preocupar, né? As pessoas têm a sagacidade de seguir esses padrões mesmo. Mas tem Ah, uma eu vou resposta esperar. para isso, viu? Digam. O meu irmão brinca o seguinte: uma vez num grupo de WhatsApp fizeram essa pergunta, né? Tartaruga não se mexe muito, ela é lenta e vive mais de 100 anos. Aí o meu irmão respondeu o seguinte: mais ou menos. Ela faz força o tempo todo porque ela leva uma casca que é mais do que uma vez e meio o peso corporal dela. Ou seja, ela Hum. pratica musculação em todos os movimentos. Ela A tá fazendo no provocação final das contas, né? A provocação dele é: eu peso 88 quilos, eu deveria estar levando isso uma vez e meia. Vamos pensar, 90 quilos, 135 quilos para tudo que eu fosse fazer em cima da minha cabeça. Claro que a gente não faz isso. E um ponto curioso de tudo que foi dito nesse artigo, né, nessa matéria, é para aqueles que querem aguardar o estudo ficar pronto, eu colocaria assim, bem um highlight ali. Eles nem sabem como a cestrinha é produzida no músculo. Você vai esperar realmente o ovo da galinha lá, aquela história? Não, não dá para. Assim, o hoje, como a gente disse no outro episódio, o hoje é o mais importante. O agora é o presente, é o que vale. Então, pensa no seu bem-estar agora, na sua saúde, assim, no fortalecimento do seu corpo para você conseguir levantar o seu filho, o seu neto no ar, brincar com ele. Esses momentos vão passar e aí acabou. Foi lá para baixo da terra e já foi, perdeu. Cada segundo é válido, é importante. Então a gente acaba escolhendo, tentando, achando que são os caminhos mais fáceis, mas na verdade a gente está não se permitindo. Acho que está tirando um pouco do direito mesmo de existir. Não gosto dessa ideia. Deixa o cestrinho lá, vai se exercitar. Cada dia descobre como você se sente depois de cada dia que você fez aquela atividade em específico. Vive aquela sensação do durante e do depois da atividade. Que aquilo ali é naquela hora e depois não tem. Muito legal isso que você falou, pelo seguinte: os cientistas não descobriram como o cestrim é gerado por causa do exercício físico. Eles descobriram que é gerado. Então, a gente pode ter 10, 15, 20, 50 anos para a descoberta disso. Muito Exatamente. legal que eles descobriram em ratos e camundongos, né? Testaram. Moscas e Até camundongos. moscas e camundongos. Obrigado, Andressa. É importante que para fazer estudo em humanos tem que ter muita repetição ainda em estudo animal, tudo mais. Sim. Enfim, o Longo que é caminho. interessante é que quando a gente compara mosca com mosca, o organismo da mosca é muito diferente do organismo do ser humano. Ratos também têm uma base alimentar, aí a nutricionista é você, completamente diferente da nutrição dos seres humanos. Quando a gente olha para esse estudo, no meu ponto de vista, o destaque não deveria ser perguntar se odeia academia e salientar que cientistas descobriram proteína que imita os benefícios do exercício. Mas dizer, estudo com ratos e moscas mostra um efeito até então desconhecido dos benefícios de uma proteína no corpo do ser humano. Se exercite. É aquela história, né? A forma como se é dita uma informação é que vai atrair a atenção de determinadas pessoas. Fizeram desse jeito porque, infelizmente, a grande maioria é sedentário porque quer. E tem preguiça e não gosta mesmo. Então, passa a se amar mais e foge desse padrão, né? Não dá ouvidos para esse tipo de abordagem. Até na própria matéria diz que enquanto o suplemento da proteína do exercício não existe, olha aqui, porque suplemento dá muito dinheiro, né, Andressa? Quantos e Muito. quantos existem no mercado que não há necessidade de ser consumido,
Mas Não tem para gente. de crescer, né? Tem mais Não. isso. Aí Eles você dão os exercícios, né? Eles passam uma eles lista de falam, exercícios. faz uma lista aqui de 5 exercícios. Eles falam de agachamento, flexão de braço, pular corda, subir escada, abdominal. Como se fosse muito fácil, né, começar. O importante é a rotina, é as pessoas fazerem com que a disciplina seja algo muito forte. Isso é algo que a gente precisa entender. Voltando aqui para o estudo, para a matéria, no caso, é que se você se interessou pela matéria, olha com viés, poxa, tem uma proteína que foi descoberta, que se eu fizer exercício físico, vai fazer muito mais bem para a mosca, se eu fosse uma mosca, tendo essa proteína, do que para a mosca, meu colega ali, não tendo essa proteína. Não existe o suplemento, mas o exercício físico regular é capaz de fazer com que eu produza. Então produz um suplemento de graça. É só se mexer. É, Anda, caminha, vai pedalar, sobe escada. Não precisa ir à academia, mas se gostar e tiver oportunidade, bora! exatamente, exatamente. Opte pelas suas vontades, né? Segue aí um padrão de que você se sinta melhor e não que você fique pensando como seria se você fizesse X ou Y, faria você se sentir melhor. Já sabe que é isso que faz sentir melhor. É só tomar atitude e fazer. Andressa, antes da gente falar o que a gente fez ou vai fazer, conta aí um pouco mais o que as pessoas, se elas comessem mais, bebessem mais, elas ganhariam mais saúde e não precisariam de suplemento. E para quem trabalha demais ou não tem tempo ou tem preguiça de fazer, quais alguns suplementos básicos que você compra em caixinha que é melhor do que comer doce, coxinha, esfirra e pastel nos botecos pelas cidades do Brasil e de São Paulo, rapidamente para a gente Não caminhar. entendi muito bem essa última da caixinha. É, Vou te dar um você exemplo falou bem suplemento? concreto. Ah. Tem hoje em dia nos supermercados, as marcas de leite estão começando a fazer whey protein, Ah, tá. Aqueles proteína. iogurtes com maior quantidade de proteína. Ou proteína mesmo, aquelas proteínas Uhum. líquidas já prontas na caixinha, que é só Sim. chacoalhar, tirar e beber. Aquilo é uma Uhum. delícia. Sim. É muito ruim aquilo? Quando que De jeito pode nenhum. aquilo? Por exemplo, se eu for ficar uma tarde inteira, da hora do almoço até 8h30, 10 da noite, em grandes capitais isso acontece, em reunião, quem trabalha em banco, em outro tipo de segmento. É melhor consumir uma caixinha dessa do que ficar em jejum? Claro que nada substitui consultar um nutricionista, pelo amor de Deus. Lógico, lógico. Né? Então, fala Não, um mas pouquinho você disso já para a falou gente. certo. Já falou certo. É, com certeza essas são opções melhores do que você ficar em jejum ou do que você pegar aquela rosquinha que tá lá dando sopa no trabalho, não sei aonde. Não tem que ficar. Você tem opções saudáveis, claro, tem a parte da constituição química daquele alimento, aquelas coisas que a gente fala que estão nas caixas e nos plásticos não são as coisas mais naturais possíveis, mas o que você não pode é deixar de comer. Então, se você não tem como organizar a vida para que tenha alimentação de comida de verdade, que a gente fala que é fruta, legumes, verduras, né, os cereais, essas são grandes opções, sim. Para algumas pessoas, claro, julgam um investimento muito alto. E justamente porque você está investindo na sua saúde, você está fazendo uma opção, uma escolha melhor do que você não comer ou comer uma besteira, ou comer um salgadinho, ou Mas alguma não é coisa assim. acessível para todo mundo, né? Não é Uma acessível para todo caixinha mundo. dessas costuma custar R$ 8, 10 8, 10, reais. 12. Exatamente. Então, As barrinhas de é, proteína e barrinhas de cereal. Não dá para. todas. O legal, na minha opinião, me corrige, você é nutricionista, seria muito melhor comer 2 ou 3 ovos cozidos. Mas você não vai Com fazer isso certeza. numa sala de reuniões, né? Exatamente. Isso é complicado. Então, você pega essa caixinha, coloca num copo de café com tampa, ninguém precisa saber o que você está tomando ali, deixa ele achar que é café. E você se alimenta. Sim. Um leite em pó que eu só acrescento água é uma alternativa também, que é um pouco mais barato? Com certeza, com certeza. Eu
quantas e quantas vezes eu mesma fiz, antes ainda da faculdade de nutrição, eu levava a misturinha como se fosse o whey, que o pessoal carrega naquele potinho pequenininho, para poder misturar na hora que vai beber. E eu colocava leite em pó, eu colocava o cacau, eu colocava chia e colocava aveia. Obviamente eu colocava adoçante. Tem gente que é totalmente contra, come açúcar, mas não come adoçante, mas aí são caminhos. E melhorando um pouquinho já tá bom, né? Cada vez a gente vai melhorando um pouquinho, já daqui a pouco fica bom. Exatamente. Quem gosta de Exatamente. mudanças mais radicais, vai para as mudanças mais radicais. Exato, tem escolha para todo mundo, tem caminho para todo mundo, aí é a opção da pessoa. E a gente está falando aqui de a pessoa largar o sedentarismo, então existem opções realmente. Põe num potinho lá o leite em pó, põe esses outros itens que tem que ser coisas secas, né, para você só adicionar a água ali na hora e ter alguma coisa para você ingerir. E é uma coisa relativamente líquida, não vai ter aquela situação embaraçosa de mastigar alguma coisa e ficar uma coisa no dente na hora que você está numa reunião, enfim. Salvo a chia, porque a chia pode ficar no meio do dente. Legal. Então, para a gente acabar aqui, eu vou contar o que eu fiz e vou fazer para não ficar sedentário, você conta e já encerra o episódio você, combinado? Tá bom. Hoje eu estou com 7.318 passos, não consegui chegar nos 10, fiquei muito tempo sentado. Estou com uma média na semana de 8.000 passos e estou bonito na fita aí. Minha média no ano, olhando o aplicativo do telefone aqui, ó, quase 9.000 passos, isso inclui sábado e domingo. E quando a gente parar essa gravação, eu vou fazer uma série de 8 exercícios na fita suspensa na varanda da minha casa. E você Que conta delícia. e já encerra para a gente. Ontem foi aniversário da minha mãe. A gente saiu na terça-feira antes, né, para poder comer fora enquanto meu irmão estivesse na cidade. Então, assim, fiz exercício nos dias anteriores a isso. Fiz o meu querido deadlift, um levantamento terra. Fiz bastante caminhada. Caminhei entre aulas também. E demonstrei bastante exercício para uma aula de funcional. Então, movimentada estou. Agora, ontem que eu falei, que foi aniversário da minha mãe, eu perguntei para ela se ela queria ir, ela não quis ir, mas eu fui para o meu amado forró. E vou dizer que esse é o tipo de exercício magnífico. Para quem não sabe ainda, tem vergonha? Vai mesmo assim. Se vira, aprende. Não precisa nem ir em escola. Tem aula grátis, às vezes, antes do lugar lá no bar, no local. Eles, às vezes, fazem aula no horário anterior da abertura. Então, assim, e você, além de se exercitar, se diverte. E aí tem o quesito música, que para quem gosta é aquela coisa que envolve, que relaxa, que você sai uma outra pessoa. Então, vou dizer que meu exercício de ontem foi esse, exclusivamente perfeito. Adoro. Dancei até não poder mais. Muito bem. Então, para quem ouviu esse episódio, não espere as cestinas estar nas prateleiras, produza você mesmo de graça, procure alimentos saudáveis, comida quanto mais de verdade melhor e consulte um nutricionista. E show sedentarismo. Show sedentarismo, consulte a nutricionista e fé na sua saúde.